Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Hoje eu gostaria de fazer um comentário com vocês aqui acerca de duas parábolas que Jesus nos contou. E delas saíram, claro, ensinamentos valiosos. No caso aqui, onde vamos comentar sobre a oração. Então, lá em Lucas 18, tem duas parábolas seguidas. A primeira é o juiz iníquo e a segunda fala do fariseu e do publicano. Na parábola do juiz iníquo, o Senhor nos mostra a importância de sempre estarmos orando, de sempre estarmos buscando a Deus e nunca não nos desfalecermos. Veja bem, numa pequena cidade morava um juiz, uma grande autoridade. Tudo ali passava, em termos do judiciário, passava pelas suas mãos. E tinha uma senhora, uma viúva, ela tinha uma causa nas mãos desse juiz para ele julgar. Ela era oprimida pelo seu adversário. Era necessário que na vida dela fosse feita a justiça e de uma maneira rápida, porque aquilo estava trazendo para ela um desgaste, um sofrimento. Mas diz a palavra de Deus que ela buscava esse juiz e não era atendida, porque ele tinha um problemão. Ele não temia a Deus. Também não tinha o mínimo respeito pelos homens, pelas mulheres, pelo próximo. Era uma pessoa, dá para entender aqui, soberba, altiva, daquelas pessoas que acham que vão viver aqui na terra por toda a vida e se tornarão reis aqui, Não se consideram carne, não se consideram seres limitados e acham que pode, como um trator, passar por cima dos outros e acham também que estão acima da justiça, ainda mais sendo eles, no caso, nessa situação, a justiça. Justiça terrena, justiça humana, mas era uma justiça que ele era considerado, Ele não atendia, mas ela não desistia. A gente tem um entendimento aqui de que diariamente, ou várias vezes na semana, ela se dirigia a ele. Ela pedia por justiça, ele não fazia. Mas chegou um ponto que ele não suportou mais a insistência, a persistência, a perseverança daquela mulher. No entendimento dele, insistência, importuno ou importúnio. No caso dela para com Deus, persistência, perseverança, e ela foi premiada. Porque chegou um ponto que ele disse: embora eu não tema a Deus e nem aos homens, vou fazer justiça na vida dessa mulher, porque há algum tempo ela vem me importunando. E se eu não der a causa resolvida para ela, ela não vai me deixar em paz. Porque ela ia no respeito, ela não ofendia, ela não maltratava, ela não desacatava, ela não desobedecia de maneira alguma a lei. Ela foi atrás do seu direito como uma pessoa civilizada, uma pessoa educada. E ela foi premiada. Saiu de lá um dia com a causa resolvida. Seu opressor derrotado, seu adversário derrotado. E ela, com certeza, glorificando o nome do Senhor. Então, nessa primeira parábola, eu digo para você: ore sempre, é um dever do cristão.
Não desfaleça. Nada talvez acontecerá no nosso tempo, mas no tempo de Deus, toda justiça será feita e tudo de bom acontecerá na nossa vida. A justiça não foi feita para essa viúva no tempo que ela quis. Ela foi provada, ela foi testada, mas ela venceu. E aí o Senhor Jesus disse: se um juiz injusto, corrupto, fez justiça para aquela mulher, na necessidade, na busca dela, imagine se nós buscarmos ao juiz justo, que não se corrompe. Ele fará uma justiça muito maior na nossa vida, porque Ele ama os seus filhos, Ele sabe do sofrimento dos seus filhos, de tudo que os seus filhos estão precisando. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe a hora que operará, que irá fazer aí o que é necessário na sua vida. Não desfaleça, não desanime. Ore com respeito, de uma forma sábia, e você não vai ficar envergonhado e nem confundido. Por que eu digo isso? Olha aqui a outra parábola. Sobem ao templo para fazer as suas orações um fariseu e um publicano. O fariseu é aquele homem que, dentre os judeus, eles têm uma religião, se acham os maiores cumpridores da lei, as pessoas mais justas do mundo, são altivos, se consideram os mais santos no jeito de andar, no jeito de vestir. No entanto, é como a palavra fala, São como um sepulcro, pintados por fora, tudo arrumadinho, mas lá por dentro é só podridão. Eles são aquelas pessoas que mostram ser o que não são, infelizmente, e são totalmente o contrário do que mostram ser, Então, esse fariseu sobe ao templo para fazer a sua oração, e também sobe ao templo o publicano, uma pessoa que não era muito, vamos dizer assim, da simpatia do povo. Cobravam impostos, eram, na verdade, funcionários ali do Império Romano na época, cobravam tarifas ali taxas, alfandegárias, absurdas. Muitos publicanos trabalhavam com justiça, eram funcionários do seu país, cobravam aquilo que lhes era pedido cobrar. Mas muitos publicanos, além da taxa que o governo pedia que se cobrasse, eles cobravam ainda mais das famílias. Eram corruptos, deixavam famílias na miséria e por isso eram pessoas que não eram benquistas, Na oração do fariseu, ele diz assim, olhando para o céu. Mas como Jesus mesmo fala na palavra, ele conversava consigo mesmo, porque Deus não estava recebendo aquela oração. Ó Senhor, eu sou uma pessoa especial, eu sou uma pessoa diferente, eu guardo a lei, eu cumpro a lei, eu faço o bem, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. Ele dizia que fazia para Deus mais do que Deus pedia, porque pela lei, lá em Levíticos, o jejum voluntário poderia ser diariamente. A pessoa faria quantos jejuns ela quisesse por dia, por semana. Mas o jejum que a lei falava, 1 vez por ano estava bom. Mas os fariseus faziam, se não me engano, toda segunda e toda quinta, 2 vezes por semana. E eles se gabavam por isso. Então eles se achavam especiais, santos, consagrados. E ele falava, eu não sou como aquele publicano, e apontava, eles estavam longe um do outro, mas dava para ver um ao outro. O publicano ficou do lado de fora, encostado no muro, o fariseu já entrou no templo, buscando ali um lugar mais de privilégio, onde fosse visto, porque eles gostavam de ser vistos, eles gostavam de ver as pessoas
os contemplando a orar, testemunhando as suas orações, eles gostavam de se mostrar. Então ele fez essa oração. Já o publicano, ele não tinha coragem de olhar para o céu. Mal entrou no templo. Batia no peito e dizia assim, olhando para baixo: tenha misericórdia de mim, Senhor. Sou um mísero pecador. Era essa a oração dele. Ele não falava mais nada. Porque naquele momento ele se sentia um homem necessitado do perdão de Deus, e era como se a justiça da palavra, a doutrina da palavra, o espremesse por dentro. Ele era conhecedor da justiça das coisas de Deus, e ali se sentindo falho, se sentindo culpado por seus atos, ele pede misericórdia. Eu sou um pecador. Olhando para o chão, não olhando para o céu como o fariseu, ele dizia: não mereço nem olhar para o céu. Não merecia, não me sinto digno de estar aqui na sua presença. Mas me perdoa os meus pecados. E ele batia no peito. Disse o Senhor Jesus: quando os dois saem dali, qual deles volta para casa justificado? Aquele que orou com altivez, se gabando, se vangloriando, se intitulando a melhor pessoa do mundo? Ou aquele publicano? É claro, quem volta justificado para casa é o publicano, porque ele se sentiu humilhado, estraçalhado, um zero à esquerda, diante da santidade de Deus. Mas o Senhor ouviu a sua oração e ele voltou para casa justificado, porque ele não se sentiu digno de estar ali na presença de Deus. Mas o fariseu parece que estava fazendo um favor a Deus em estar ali na presença do Senhor orando. Só que ele não falou com Deus. Ele dirigiu-se aos céus, falando o nome de Deus. Mas na verdade, ele falava com o seu ego, com a sua vaidade, com a sua soberba, com a sua ganância, com a sua altivez, com a sua falsa santidade. O publicano falava com a sua verdadeira identidade ali, um pecador, um homem necessitado do perdão de Deus, um homem com fome e sede da justiça do Senhor. Então nessas duas parábolas, na primeira a gente vê o dever de estar sempre orando e nunca desfalecer, sempre esperar em Deus. Na segunda o Senhor nos ensina que nós devemos sim orar com ousadia de espírito, porém com humildade, com serenidade. Não exigir nada de Deus, pedir com simplicidade, mas às vezes fazendo até um voto por dentro, como Ana fez, acreditando que o Senhor nos fará aquela obra, nos atenderá o desejo do nosso coração. Ana fez um voto e ela abraçou a Samuel. Foi tida por embriagada, mas fez uma oração simples, humilde, derramou a sua alma na presença do Senhor, contudo com muita fé, com uma certeza muito grande de que ela receberia. Eu tenho certeza que esse publicano, o jeito que ele orou também, ele teve uma certeza muito grande, que ele alcançou o perdão, que ele alcançou o trono de Deus, que ele se abraçou com a misericórdia de Deus, com a compaixão de Deus. O sacerdote Eli não entendeu a maneira de Ana orar. Repreendeu-a, mas ela disse: não, meu Senhor, não me tenha como filha de Belial, como serva de Belial. Eu sou filha, eu sou serva do Deus Altíssimo. Sirvo ao Deus que fez os céus e a terra, não a um Deus com D minúsculo, um Deus pagão. Eu falava com meu Deus das amarguras da minha alma, do meu sofrimento. Estava voltando ao Senhor, pedindo algo para Ele. Quando o sacerdote Eli viu a verdade nos olhos e no rosto, a sinceridade em Ana, ele disse para ela: que te seja concedido o desejo do seu coração. Meu irmão e minha irmã, se Deus nos enxergar sinceros, honestos na sua presença, Ele já está dizendo para nós: que te seja concedido o desejo do seu coração.
Você vai se abraçar com a sua vitória. Você vai vencer os seus dias, porque para você está complicado. Todo dia uma batalha. Um exército se levanta contra você. Mas eu digo, por sua fé, pelo poder da sua oração, todos os dias, carros e cavalos que se levantam contra você cairão. Todos os dias, castelos que são construídos para te destruir desmoronarão na sua frente. Na comunhão com Deus em espírito, você vai até ouvir o ruído, o barulho desse castelo caindo. E aquele que peleja contra você vai ficar com vergonha. E você será exaltada, será exaltado, porque se humilhou. E aquele que se exaltou para cima de você, ou para cima de quem você ama, ou para cima da justiça de Deus, esses serão humilhados. Porque diz a palavra, quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Então vai na simplicidade, mas vai na fé. Vai com confiança. Deus é contigo. Toda promessa bíblica, toda profecia verdadeira se cumprirá na sua vida. Porque o Senhor é aquele que é fiel cumpridor de suas promessas. E Ele disse que se nós buscarmos o reino e a justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Tudo que a gente pede, Ele já sabe. Então Ele quer que a gente chegue até Ele com humildade, porém com ousadia, com segurança, não com uma fé vacilante. Porque Ele vai dizer, esse meu filho, essa minha filha está cheia de necessidade, mas pediu com segurança. Se eu conceder a ele, a ela, os favores que ele me pede, que ela me pede, ele vai dar valor, ela vai dar valor. Então receba, por essa palavra, o dom da fé. Granjeia esse dom. Por ele, a vitória será muito grande. Tem bom ânimo, a tua fé te salvará. Tem bom ânimo, ninguém te derrubará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, nem abalado. Nenhuma arma preparada contra você prosperará. Nada e ninguém dessa vida e desse mundo te separará do amor de Deus. Ele tem ouvido as suas orações. Hoje, pelas palavras dessa mensagem, Ele responde ao seu coração com paz. E no tempo certo, o tempo dele, você será atendida, você será atendido. Você, meu irmão e minha irmã, que sempre pede oração aí nos comentários, estou orando por você. E eu creio que Deus vai fazer a obra na sua vida. Irmãs que estão aí na luta, que também me falam, irmão, eu sou sozinha, luto com dificuldade, quase não consigo pagar o meu aluguel, as despesas da casa. Você está ouvindo essa mensagem, você está me vendo e eu estou te dizendo, fica nessa fé. Nada te faltará, porque o Senhor é o seu pastor. Até onde você dá conta de cuidar, será assim. Mas até onde você não dá conta, o Senhor vai aparecer com um milagre na sua vida. Só uma coisa eu te digo. Não diga ao mundo, não fale ao mundo das suas misérias, dos seus problemas. Pede oração. Não deixe o inimigo ver o seu semblante descaído. Não mostre para ele frouxidão, porque está escrito. Se no dia da angústia a gente se mostrar frouxo, a nossa força será pequena. E o adversário de nossa alma, percebendo isso, ele vem com tudo para cima de nós. Mas se você entrar debaixo das asas de Deus e confiar na misericórdia e compaixão de Deus, como aquele publicano, humildemente, o Senhor te justificará e a sua vitória será muito grande. Essa é a mensagem de hoje. Essas são as palavras que Deus colocou no meu e no seu coração e que vão fazer a diferença na nossa vida. Porque aonde tem fé, tem vitória. Porque quem tem fé agrada a Deus e aborrece ao mundo.
E quem aborrece ao mundo é amigo de Deus, é amigo de Jesus Cristo e tem para os seus caminhos o direcionamento do Espírito Santo. E ali se cumpre. A palavra de Deus é lâmpada para os teus pés. A palavra de Deus é luz para os teus caminhos. Deus te abençoe. Fique com Deus. Que o nome do Senhor seja sempre louvado.